Glória a Deus. A graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Eu sou livre comigo no Salmo 84, para nós continuarmos o nosso culto ao Senhor. A leitura desse salmo, que inclusive foi entoada nessa canção, cuja letra encontra-se inspiração nesse salmo. Salmo 84, nós vamos ler o todo. Mesmo sentados inicialmente, mas com reverência nos nossos corações, acompanhem comigo essa leitura aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos de cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia os teus atos valem mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só um escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos dar o presente de Manuel a vir aqui na frente, para estar orando com a igreja nesse instante, procurando a graça e a bênção de Deus para que ela continue sobre a vida nesta hora de culto. Oremos então, meus irmãos, ao Senhor nesse momento. Pai amado, Deus Santo, obrigado, Senhor Jesus Cristo, por este momento. Muitos, Senhor Jesus, querem estar num lugar como este, ou então em outro lugar, ou outra denominação, e não pode. Então cabe a mim, Pai, ser grato a Ti por este momento e agradecer ao Senhor Jesus pela vida de cada irmão, de cada irmã que está reunido nesta noite, nesse tempo, que foi guiado pelo Teu Espírito Santo, que estamos juntos para louvar e agradecer o Teu nome e aprender a adorar ao Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Nós te colocamos aos Teus pés e pedimos a Ti que o Senhor nos purifique. Purifique a nossa mente, o nosso coração, e que nada impeça o Senhor derramar as Tuas bênçãos sobre a nossa vida, Senhor. Abra a nossa mente e nosso coração para louvar o Teu nome. Abençoe o grupo do louvor, Senhor Jesus. Abençoe também o pastor que logo mais dá na Tua palavra, a mensagem. E que o Espírito de Deus abra nosso coração e que nós aprenda e se fortaleça nela, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua presença, porque cremos, eu creio que o Senhor está conosco, está com o Teu povo, Senhor. Continue conosco, meu Deus, pois nós dependemos de Ti, precisamos de Ti, e como diz a Tua palavra, Senhor, nada podemos fazer sem o Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse momento. E assim nós oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar o Senhor, queridos, agradecer o seu nome, pois é bom realmente estarmos aqui na presença de Deus essa noite. Adoremos o nome de Jesus.
Amém. Pode sentar-se um instante, meu irmão. Quero convidar você a fazer mais uma oração nesse instante. E vamos, nesse momento, abrindo o nosso coração na presença de Deus, fazermos realmente uma avaliação, né, da nossa vida, olharmos para dentro da nossa alma e assim, se necessário, estarmos olhando também o perdão de Deus nesse instante. Então, feche os seus olhos, faça uma avaliação aí do seu dia, da sua semana, da sua vida. A Bíblia diz que sempre é necessário estarmos olhando a graça de Deus e o seu perdão sobre a nossa vida. Querido, muito obrigado, Senhor. Estamos diante de nessa noite. É bom sim estarmos aqui, bom estarmos unidos como igreja, como filhos amados, perante a presença do nosso Paizinho Celeste. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador. E através de Cristo Jesus, seu Filho amado, obtivemos, ó Deus, graça imensurável, amor e perdão, ó Deus, a qual não podemos mencionar, ó Deus, em sua totalidade. Mas agradecidos no nosso coração e entendidos, ó Deus, que precisamos, que carecemos constantemente desse grande amor e desse perdão sobre a nossa vida, viemos mais uma vez diante de Ti, Senhor, humildemente, orando, reconhecendo os nossos pecados. Somos falhos, somos humanos, ó Deus, imperfeitos, ó Pai, e mesmo quando temos o maior desejo de fazer o melhor, de acertar, de Te servir, ó Deus, de Te agradar, cometemos ainda assim falhas, ó Pai, que fazem com que venha à tona, Senhor, as limitações da nossa alma e da nossa vida. Por isso, ó Deus, reconhecedores que somos, de que muitas vezes ao longo do nosso dia, da nossa semana, Senhor, falhamos contra Ti, rogamos nesse instante mais uma vez o perdão, ó Deus, que purifica, que limpa, ó Deus, que faz da nossa alma, Senhor, alva como a neve, e traz sobre nós, ó Deus, a graça que traz ao nosso coração toda a limpeza das impurezas e do pecado, Senhor, que não Te agrada. Pai querido, mais uma vez nessa noite, Senhor, limpa os nossos corações, limpa, ó Deus, o nosso entendimento, Senhor, afasta de nós as nossas transgressões, tire de nós, ó Deus, toda impiedade, Senhor, para que continuemos nessa noite perante Ti, a Te servir, ó Deus, com o coração purificado, com mãos santas, ó Deus, com a mentalidade, Senhor, agora, meu Pai, realmente purificada no sangue do Cordeiro. E assim continuemos a prestar a Ti um culto que Te agrada, que Te serve verdadeiramente, Senhor. E faça com que o Senhor seja exaltado, Senhor, e seja agradecido e engrandecido de todo o nosso coração. Assim, Paizinho, queremos Te servir nessa noite. Assim queremos Te cultuar em espírito e em verdade, com alma, Senhor, com o coração purificado no sangue de Cristo Jesus. Obrigado porque temos a certeza em nosso coração que por Tua promessa, Senhor, não por mérito nosso, mas que por Tua promessa recebemos agora, em nome de Jesus, o perdão que faz com que sejamos purificados e renovados diante da Tua presença. Muito obrigado, assim Te agradecemos nesta hora. Amém e amém, Jesus. Amém, Jesus.
Espírito Santo. Glória a Deus. Semana passada fiz uma ministração aqui, falei a respeito da comunhão, né? Fiquei falando um monte e esqueci de dizer, presbítero, para a gente sair do lugar e se abraçar. Hoje eu vou fazer o contrário, hoje eu não vou falar nada, já vou direto. Saia do seu lugar, vamos fazer uma bagunça santa, você profetiza uma palavra bíblica sobre a vida dele, que nós possamos confraternizar e nos amar nesse momento em comunhão, louvando e adorando o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. 1, 2, 3. Seu amor
amor. Diga lá. Pai iluminou o nosso entendimento em sua grande perfeita. O que ele fez? Ele fez-nos um pra quê? Pra que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor, para que a igreja cresça no plano do seu amor. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você e no amor do nosso Pai. E nos vamos caminhar, conhecer a Cristo vive em nós. Pra quê? Pra que o mundo, sua igreja, que Jesus é o Senhor, para que a igreja cresça. Diga, seu irmão, meu irmão de coração, posso ver Jesus em vocês e no amor do nosso Pai. Unidos vamos caminhar e o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. E o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. Última vez. E o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. Amém. Glória a Jesus. Amém. Louvado seja Deus, né? Momento bom, momento de comunhão uns com os outros, né? Parte da obra de Cristo também na cruz do Calvário mesmo. Sem comunhão com o irmão, diz a Escritura, não pode haver comunhão com o Senhor, né? Pensemos sempre nisso, tenhamos comunhão com os nossos irmãos. Nós vamos cantar mais uma canção e também vamos adorar ao Senhor nesse instante com as nossas ofertas, tá bom? Os diáconos vão passar aí, louvemos ao Senhor, Ele reina nos nossos corações, na nossa vida, Ele reina sobre nós nessa noite mais uma vez. Aconteceu algo aqui hoje. Vamos lá, vamos mudar. Essa música eu não vou tonalidade, nenhuma das duas que estão aqui foi que eu sei, mas vamos de pé. Glória a Deus, vamos lá. Puxa aí, Lu. 1, 2, 3 e... Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só eu desejo
irmãos, agradecendo as ofertas desse sítio. Eu te agradeço, Pai, por este dia, Senhor Presidente, por vida, por saúde, Senhor, pelo sol, por tudo, Senhor, contemplado. Muito obrigado, Pai, por Senhor estar conosco, sempre nos abençoando. Abençoa cada lar, cada família que chegou, que sai daqui de ficar sem a tua palavra, sentindo poder para a sua vida espiritual. Abençoa, Senhor, cada professor, derrama essa graça, cada um, abrindo as portas, Senhor, Senhor, a fazer. Esteja abençoando a cada lar, cada família. Abençoa essa fé, em nome de Jesus, peço que eu agradeço por tudo. Amém. Aos sentarem, queridos, obrigado, diáconos. Vai passar então a palavra nesse instante às irmãs da SAF. Podem chegar, minhas irmãs. A paz do Senhor a todos. Graças a Deus, mais uma vez, estamos na presença do Senhor, né? Então, hoje, no calendário presbiteriano, se comemora o Dia do Homem Presbiteriano. Nós somos gratos a Deus por você que é um homem presbiteriano. Olha que bonitinho, né? E eu gostaria, então, de abrir em 1 Timóteos, capítulo 1, versículo 11. 12. Primeira Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Desculpa. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas antes, segue a justiça, a piedade, a fé e o amor, a constância e a mansidão. Então aqui temos alguma coisa que fala assim, né? Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ezequiel 22, 30. Deus recruta homens ao preservar a raça humana, que se autodestruía pelo pecado. Chamou um homem para construir uma arca, Noé. Para separar um povo para si, chamou um homem, Abraão, para retirar o seu povo da escravidão do Egito. Chamou um homem, Moisés. Quando este homem morreu, chamou outro para seu lugar, Josué. Para ser um rei segundo o seu coração, ele chamou Davi. Para restaurar a lei do povo, chamou Esdras. Para reconstruir os muros de Jerusalém, chamou Neemias. Nossos dias não são diferentes do passado. Deus continua usando e capacitando homens que sejam tementes a Ele, homens de verdade que aborrecem o pecado e a avareza, que andam com Deus, que se desviam do mal e que lhe sejam fiéis. Por mais que os conceitos e valores mudem, a verdade de Deus permanece inalterável e seus princípios são eternos. Homem presbiteriano, você tem o dever e o privilégio de passar às futuras gerações um legado consoante a palavra de Deus. Uma geração de homens de Deus, homens de oração, santos, fiéis, modelos na igreja, na família e na sociedade. Parabéns, homens presbiterianos.
Muito obrigada por você ser um homem presbiteriano, né? Porque com vocês nós aprendemos muito. Com você que é presbítero, que é diácono, que é irmão, né? Graças a Deus, porque o Senhor escolheu você, homem, para estar aqui adorando o nosso Deus. Então agora eu convido os homens a ficarem de pé. E a nossa irmã Renata vai então orar com vocês. Vamos ver quantos homens tem hoje aqui. Graças a Deus, né? Somos gratos a Deus pela vida do homem presbiteriano, por aquele que professou a sua fé na igreja presbiteriana, que foi chamado por Deus para estar aqui nessa noite. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por estar comemorando hoje mais um dia do homem presbiteriano, Senhor. Todas as coisas, Senhor, são feitas de acordo com a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter escolhido cada um deles, Senhor. Que eles sejam testemunho vivo, Senhor, onde quer que estejam, da Tua graça e da Tua misericórdia na vida deles, Senhor. Abençoa, Senhor, os filhos, os pais, os tios, Senhor, os avós, os bisavós, os diáconos, os presbíteros, Senhor. Abençoa cada homem presbiteriano, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, onde quer que eles estejam, Senhor. Onde colocar a planta do seu pé, que seja abençoado, Senhor. Onde as suas mãos tocarem, que seja abençoado, Senhor. O que eles falarem, Senhor, que seja profecia vindo de Ti, Senhor. Deus querido, abençoa a vida deles com saúde, com paz e alegria, Senhor. Abençoa cada um com a certeza da salvação, Senhor. Que cada um, Senhor, tenha certeza do que será o vindouro da vida deles. É em nome de Jesus que nós oramos por esses homens, Senhor. Abençoa cada um. Amém, Senhor. Todos de pé, então, vamos cantar o hino 61 de gratidão ao nosso Deus pela vida de cada irmão. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graça e santidade. Graças a Deus. Parabéns, homem presbiteriano. Glórias a Deus. Pastor.
Mas, ainda de pé, queridos, vamos continuar louvando ao Senhor, né? A canção que nós cantamos agora, agradecer ao Senhor, né, por tudo que Ele fez na nossa vida. Se somos homens presbiterianos, e não só homens, mas também mulheres, idosos, crianças, é porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. Louvemos a esse Deus maravilhoso, agradecendo a Ele esse privilégio, né? Termos a nossa vida cristã, o seu amor, o seu perdão e a ressurreição, inclusive proclamada nesse hino que cantamos. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe vocês, queridos. Coração cheio de gratidão, Senhor. Por isso te
somos gratos e por isso nos reunimos para louvá-lo, para te engrandecer, para te adorar, ó Pai, porque sabemos que Tu és o Rei de nossas vidas, sobre toda a terra, como cantamos. Tu és o Deus Todo-Poderoso, quem merece honra, louvor, majestade, poder. Paizinho, te somos gratos por tudo que já nos fez, já tem feito em nós, e ainda, Pai, por tudo que o Senhor ainda continua a trabalhar nos nossos corações, ó Pai. Tua palavra ensina que Tu começou uma obra em nossos corações e há de aperfeiçoar. E é dessa promessa, Paizinho, que nós nos reunimos hoje, nessa noite, para celebrar a Ti, Deus Todo-Poderoso. Muito obrigada, Paizinho, por estes louvores, por essas canções. Sabemos que o Senhor recebe, mesmo, Senhor, da nossa singeleza, Paizinho. Tu recebe o nosso louvor que fazemos a Ti com o coração quebrantado. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, meus irmãos. A irmã Silei pode preparar-se para louvar ao Senhor nesse instante. Enquanto isso, a irmã Silei chega aqui, eu quero agradecer a presença daqueles que nos visitam nessa noite. Muito obrigado pela sua presença. Ficamos felizes em recebê-los mais uma vez. Bom ver também ali o João com a Doraci. Obrigado, queridos. Quinta-feira vocês estavam, esqueci de agradecê-los, mas já tem caminhado aí com a gente. Assim também como a Rose, tem caminhado com a gente já, né, Rose? Já, daqui a pouquinho já não anuncio mais vocês, porque já estão aí fazendo parte dessa família, né? A todos os demais, a Ana Meire também, né, Ana Meire? Bom vê-la, mas ela também já caminha com a gente há algum tempo. Deus abençoe. Ali no lado da Josiane e também do Nanis, tem duas senhoras. Deus abençoe vocês, obrigado pela presença, tá bom, queridos? Deus abençoe. Vocês já estiveram com a gente, acredito também já, né? Já as vi. Então são esses que estão conosco, né? Os demais já são da casa. Vamos mais uma vez louvar ao Senhor, queridos, antes de orarmos pelas crianças. A irmã Silei então vai nos dirigir a Deus nesse louvor e nessa adoração. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Como Davi, eu abro mão das vestes reais e sem coroa aos teus pés vou me prostrar. Se precisar, até assim eu vou descer e me humilhar, vou me prostrar diante do altar e te adorar. Vou adorar, vou exaltar, mesmo na prova eu vou louvar. Vou adorar,
Crianças nesse instante, meus irmãos, realmente um hino de exaltação, né? De adoração ao nosso Deus, louvado seja Ele por toda a sua grandeza e majestade. Vamos abençoar os nossos irmãos e partimos então também para a palavra nesse instante. Oremos então, meus irmãos. Pai querido, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos por esse momento onde agora também estaremos aprendendo a tua palavra. Os próprios professores, ó Deus, que se prepararam para, ao mesmo tempo que ensinam, tenham a palavra nos seus corações. As crianças, ó Deus, nessa tenridade ou mais jovens um pouco, também recebendo a semente do Evangelho nos seus coraçõezinhos. E nós aqui que no tempo ficamos, ó Deus, também aprendendo, crescendo, examinando a Escritura Sagrada. Rogamos todos para que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa vida. E assim cresçamos para uma glória do Teu nome. É o nosso desejo e é o nosso pedido nessa noite em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olhem, queridos, Deus abençoe vocês. Os irmãos abram a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, meus irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 4. Antes de dar o texto mais precisamente, fazermos a leitura, eu gostaria de iniciar pensando um pouquinho com você a respeito das coisas da nossa vida, né? A maneira como nós enxergamos as coisas que passamos, as experiências que temos, é fundamental para uma vida
vamos dizer assim, mais feliz ou com um entendimento maior sobre as coisas da existência humana. E a felicidade, ou à medida que caminha o nosso humor diante das circunstâncias que nós vivemos, isso faz total diferença para que possamos realmente ter uma vida melhor. Às vezes não é o que passamos, não são as coisas que enfrentamos, mas a medida como a gente enxerga aquilo que experimentamos no dia a dia da nossa vida, na nossa existência, na nossa caminhada aqui, né? Digo aqui o que concerne a existência humana, a nossa vida. Tudo uma questão de como a gente olha as coisas, de qual é o nosso foco durante a nossa caminhada e a nossa existência. Pense um pouquinho comigo, né? Como é que pessoas na história, ou até mesmo conhecidas por nós, têm tanta disposição, mesmo enfrentando gigantescas adversidades na vida? Como é que gente tão comum como nós próprios, enfrentando tantas dificuldades na vida, tem realmente uma disposição formidável, maravilhosa, para lidar com situações difíceis, tendo grande alegria nos seus corações, sorriso no rosto e uma esperança que inspira e fortalece a nossa própria alma. E já tantos outros que, mesmo com uma vida melhor, com circunstâncias talvez mais fáceis, digamos assim, né? Ou pelo menos aparentemente, do nosso ponto de vista, tendo eles um pouco mais de condições para a sua existência, tendo mais saúde, etc., às vezes não nutre a mesma esperança no seu coração. É por causa da circunstância? É por causa da experiência? Não, é por causa do foco. É pela maneira com que se enxerga a vida. Isso é fundamental para uma vida melhor. Se enxergarmos as experiências da nossa vida de uma forma totalmente nova, não é possível nutrir no coração felicidade, disposição e esperança, por mais que a vida em algum momento, às vezes até em toda ela para alguns, tenham grandes adversidades e grandes dificuldades. Na vida do crente há dois tipos de aflições. Todo mundo tem aflição, né? Todo mundo tem uma tribulação, todo mundo tem algumas coisas difíceis a vencer na vida. Todos nós sofremos circunstâncias porque a própria existência humana demanda circunstâncias e nos traz desafios, sejam elas físicas, sejam elas materiais, aquilo que é palpável, né? O físico, que é material, ou também aquilo que é relacionado à nossa própria alma, ao nosso coração, ao nosso espírito, né? A vida espiritual, a vida emocional, os relacionamentos. Todos nós na vida humana padecemos muitas vezes de algumas circunstâncias e muitas delas nem sempre tão agradáveis. E quando nós somos cristãos, isso pensando na humanidade como um todo, que falei até aqui, mas quando cristãos, nós temos ainda também, além das aflições da vida humana, que a gente tem igual aos outros, né? A gente ainda tem duas outras aflições. A primeira delas que menciono é a aflição quando nós estamos errados diante da presença de Deus. Ou seja, quando nós falhamos ou cometemos pecado, ou andamos em desagrado ao coração do nosso Pai. A Bíblia diz que um pai, ele açoita ao filho que ama, ou seja, ele corrige o filho que ama. Deus também corrige a nossa vida. Quando nós andamos na nossa caminhada e não estamos agradando ao nosso Pai, Ele permite que tenhamos algumas aflições, e diante dessas aflições, Ele procura fazer com que haja reflexão no nosso coração e venhamos a refletir sobre o nosso erro, o pecado, o desvio, e assim possamos nos aproximarmos do Pai novamente. Eu me lembro então da história do filho pródigo, aquele que pediu os seus haveres, a sua parte da herança foi para uma terra distante. Lá ele gastou tudo, lá ele viveu uma vida regalada, mais longe do seu pai. E depois, caindo em si, diante das dificuldades que encontrara ao longo da sua caminhada, lembra-se da casa do seu pai. Embora o texto fale de herança, embora o texto fale a respeito de um homem, de um moço, de um filho, voltando aos caprichos da casa do seu pai, farta, e cheia de prazeres no sentido de bonanças e de coisas que são importantes para a vida, Jesus usa a história para simbolizar aqueles que se achegam ao seu Pai Celeste depois de reconhecerem que na sua trajetória estão errados e perceberam o quanto precisam do Senhor.
Então, muitas vezes, alguns de nós, ou na vida, ou em alguma circunstância, podemos sofrer de algumas adversidades por causa dessa condição de afastados do Pai Celeste, a exemplo dessa história, dessa parábola do filho pródigo. Mas há ainda também um outro momento que temos algumas aflições na nossa vida. É quando nós queremos agradar, agora totalmente diferente, agradar piamente, com todas as nossas forças, a vivermos uma vida segundo a vontade do nosso Pai Celeste. Todos aqueles que querem agir dessa forma, que querem fazer da sua vida uma vida de serviço ao Senhor, de amor a Deus, de caminhar com o Pai constantemente, também às vezes sofrem aflições na sua caminhada. E esse é um exemplo do próprio apóstolo Paulo, que nós vamos ler agora na sua carta em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos 16 a 18. E o texto onde Paulo escreve para a sua igreja, igreja que ele plantou, que ele cuidou, ele diz assim nessa parte: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas, diz o texto bíblico, nessa parte pequena que lemos, mas claro, dentro de um contexto maior da carta que Paulo envia à igreja de Corinto, essa segunda carta. Quando nós lemos esse texto, sempre menciono várias vezes, há um título que não está no original, mas nos ajuda a pensar, e colocar o seguinte título aí bem em cima dessa passagem: o desígnio e o efeito das aflições. Então veja, aflições todos nós temos. Nasceu um ser humano sobre a face da terra, com certeza ele terá, ele passará por aflições na sua vida. Não tem como nascermos, crescermos, chegarmos à fase adulta e avançarmos para a idade e não passarmos por nenhuma aflição. Mesmo que você não faça absolutamente nada na vida, ficasse parado em um local toda a sua vida, você sofreria aflições, ainda que internas no coração. Todos nós passamos por aflições. Então, em primeiro momento, é impossível evitar aflições na vida, é impossível. Em segundo lugar, quando agora cristãos, nós temos dois tipos de aflição: ou nós não estamos andando com Deus como deveríamos, ou nós queremos realmente fazermos a vontade de Deus. E esse era o caso do apóstolo Paulo. Mas em todas essas circunstâncias, as aflições, e principalmente nas últimas duas que mencionei, elas têm um desígnio e um efeito. Ou seja, elas têm um propósito. As aflições da nossa vida não são sem propósito, principalmente nesse segundo caso, conquanto cristãos que somos. Ninguém gosta de aflição, porque a aflição incomoda, a aflição dói, a aflição ou tribulação causa realmente no nosso coração, ou às vezes no corpo ou na alma, situações desagradáveis, e naturalmente, dentro da nossa estrutura de criação feita por Deus, nós rejeitamos, nós não queremos, nós não temos nenhuma vontade de passarmos por nenhuma aflição, porém Deus permite que passemos, e elas têm um propósito na nossa vida. O primeiro propósito da aflição na nossa vida, talvez você não esteja passando nada agora, mas você, por experiente que já é na sua vida, sabe, você já passou alguma coisa, algo já te incomodou, algo já fez você sofrer, algo já trouxe ao seu coração algumas dificuldades, você já chorou, você já esperneou, você já disse em algum momento: por que Deus? Você realmente, certamente, como ser humano, todos nós já fizemos em algum momento da nossa vida, por alguma aflição, essa pergunta. Não pergunta por estarmos desagradados com Deus, mas por causa da aflição do nosso coração e do incômodo da nossa alma, perguntemos: por que Deus isso aconteceu? Ou por que Deus isso é assim? Ou por que isso ainda continua assim?
mas a aflição, ela tem efeitos e desígnios que podem mudar a nossa vida a partir do momento como a enxergamos. Por isso que não é a aflição em si, mas a maneira que eu a percebo na minha vida, e você na sua vida, que vai fazer com que, apesar da aflição e apesar das dificuldades da existência humana, ou quando também da vida cristã, a gente possa caminhar com ainda felicidade, alegria, certezas e esperanças no nosso coração. O primeiro desígnio da aflição, segundo o nosso texto, em frase produzida por mim, é que a aflição, ela produz no nosso coração profundas transformações, ou melhor, ela produz profundas transformações no nosso caráter. A aflição produz profundas transformações no nosso caráter. Se nós olharmos o verso 16, Paulo diz, olha, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Pensemos um pouquinho nesse texto, para podermos então falar a respeito desse primeiro ponto, desse primeiro conceito. Quando Paulo diz não desanimamos, ele não está dando uma ordem para a gente não desanimar, ele não diz não desanimemos, ele está dizendo nós não desanimamos. Ele está falando dele, dos seus cooperadores, dos seus companheiros. E nós sabemos muito bem que já falamos um pouco sobre isso em Atos, estamos estudando Atos nas quintas-feiras, que quando Paulo é converso, quando Jesus fala com ele no caminho de Damasco, Jesus diz a um discípulo chamado Ananias, que vai visitar Paulo e orar por ele, que o próprio Deus, o próprio Jesus, mostraria a Paulo como era de importar que ele sofresse pelo nome de Jesus. O próprio Jesus disse a Ananias, antes de Paulo fazer qualquer atividade missionária, evangelística ou de condições cristãs, que ele já iria sofrer pelo nome de Jesus. No caso de Paulo, ele não sofre por causa do pecado, ele sofre porque ele ama Jesus profundamente e ele entrega a sua vida a serviço de Deus, e isso lhe faz sofrer. Sofrer de questões físicas, e ele ainda fala, o homem exterior se corrompe, também como questões emocionais e espirituais. Ele mesmo ora ao Senhor, e nessas cartas a Coríntios, ele diz que uma vez orando, ele pediu a Deus que afastasse dele o espinho na carne, e a própria expressão demanda algo de muito sofrimento e de muita dor. Deus não o afaste, a aflição continua. Deus apenas diz que a graça dele era suficiente para Paulo suportar a aflição da sua vida, a qual ele tinha orado. E quando Paulo, então, nessa caminhada de toda a sua vida, a partir da sua conversão, sofre por amor a Deus, nós podemos perceber que ainda assim ele diz aqui, já no começo desse texto, nós não desanimamos. E quando nós olhamos essa expressão desanimamos, significa que nós não ficamos sem ânimo. E a expressão ânimo é uma expressão latina que significa espírito e vida. Ele diz assim, olha, eu não fico sem vida, eu não fico sem espírito, eu não fico sem esse ânimo. Pelo contrário, apesar das dores, apesar das aflições, Paulo continua com vida, Paulo continua com alegria, Paulo continua com esperança, Paulo continua com certezas no seu coração. Paulo sabe que apesar das aflições, Deus caminha com ele, está conduzindo aquele momento onde ele encontraria-se com Jesus para todo sempre. Há no coração dele essa esperança. E a palavra animar realmente vem de vida, Vou dar um exemplo de salvamento, quando um grupo de salvamento, por exemplo, é chamado para socorrer alguém, e esse alguém está com um problema sério. Lembremos daquele menino que ficou na casa da irmã Nena, ele, depois o irmão dele que estava no hospital, chegou o Samuel. O Samuel passou por um afogamento na praia central do Balneário Camboriú. Chamaram a equipe, primeiros bombeiros, depois o SAMU, e o que tentaram fazer por um longo tempo na areia da praia a respeito desse menino, desse jovem, 26 anos,
tentaram reanimá-lo. Reanimar é trazer de volta a vida, é fazer com que o ânimo se restabeleça, é fazer com que as condições para a vida retornem no caso do salvamento. E no caso da aflição, é viver a experiência da vida na tribulação e na aflição, mas ainda com o coração fortalecido e com a certeza de que Deus caminha ao nosso lado sempre. E quando Paulo diz isso, quando Paulo tem essa certeza, essa convicção, ele escreve, ele diz, olha, o homem exterior sim se corrompe. Realmente a gente envelhece, realmente os cabelos ficam brancos das aflições, das preocupações, das angústias, realmente a pele enruga diante de tanto trabalho da nossa vida. Trabalho esse não só físico, não a labuta do dia a dia na busca de recursos, mas diante de tudo que a gente pensa e maquina, e vem o nosso coração para ser resolvido hoje, amanhã e depois, e depois, e depois. E o homem exterior se corrompe, o corpo se vai, a vida produz essas condições. Mas Paulo diz que o coração, o homem interior, se renova de dia em dia. Mesmo com as aflições, mesmo com as tribulações, Paulo sabe que o seu corpo se vai indo, mas o seu coração, o seu caráter, a sua vida se renova, se fortalece e realmente passa por profundas transformações ao longo da sua existência. O corpo já não é mais o mesmo, mas a alma, o caráter é agora de alguém maduro, de alguém renovado, de alguém que sabe que apesar das lutas da vida, há sempre no seu coração a esperança nutrida pelo Deus que o acompanha e pode todas as coisas. E se ainda não quiser resolver o espinho da carne, dará sobre a vida de Paulo e também a nossa toda a graça necessária para passarmos as aflições e as circunstâncias da nossa existência até nos encontrarmos com o Senhor. E se nós olharmos para as aflições da vida de uma forma diferente, entendendo que ela não é apenas uma circunstância qualquer, mas é o próprio Deus trabalhando no nosso caráter, perceberemos que sim, é um instrumento de Deus na nossa vida, apesar de ser desagradável, e ninguém gostar, como já falei a respeito disso anteriormente, mas é um mecanismo, um instrumento, uma ferramenta que Deus faz para transformar a minha e a sua vida. E o mais importante de tudo não é, na verdade, se sofremos circunstâncias desagradáveis ou não, porque todo mundo sofre. É o que nós nos tornamos a partir dos momentos que nós temos algumas experiências na vida. É como você está ficando, é como eu estou me tornando, ou no que estamos sendo transformados a partir do momento em que a vida vai passando. Como eu estou ficando e como você está ficando? Como está o nosso caráter? Como está o nosso coração? Como está o nosso homem interior? A aflição você vai ter, e eu vou ter também. Mas à medida que nós vamos passando, aquilo que nós nos tornamos, realmente é isso que importa para o nosso Deus. Deus lapida o nosso coração e lapida o nosso caráter. Esqueci de ler os textos, vou ler apenas um aqui e a gente resume um pouco, tá bom? Diz assim o apóstolo Paulo, não precisa abrir, só me escute, fica mais rápido para a gente. Romanos capítulo 5, verso 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E não somente aí, mas ao longo de toda a Escritura, e não somente Paulo, mas também outros autores, vão falando a respeito dessas aflições e tribulações como instrumento de Deus para a mudança do nosso coração e do nosso caráter. Então a pergunta é: como ou no que eu tenho me transformado ao longo desses anos? Todas as experiências que você passou, se você se tornou uma pessoa melhor, elas serviram de grande utilidade para a sua vida. E se nas experiências como cristão você ainda sofre algumas aflições que são decorrência dessa humanidade, até mesmo do seu amor a Deus,
e você tem sido transformado profundamente e tem tido um caráter totalmente diferente a cada dia ou a cada tempo que passa, esse é o grande objetivo de Deus na sua vida. Porque eu estou cada vez mais convencido de que os céus não é apenas um lugar passivo onde nós estaremos habitando de forma que passivamente ou ociosamente estaremos lá diante da presença de Deus. Mas se passamos por essas condições, e a Bíblia fala muito sobre isso, é porque Deus quer mudar o nosso caráter para chegarmos aos céus. Não é que se vamos ter os céus ou não, temos os céus pela graça de Cristo, mas como nós vamos chegar lá depende de como nós encaramos as experiências da vida que nós temos. E precisamos chegar lá com o caráter transformado e mudado para a honra e glória de Cristo Jesus. Em segundo lugar, as aflições, os desígnios das aflições, o propósito da aflição é corrigir radicalmente as nossas prioridades. É corrigir radicalmente as nossas prioridades. O verso 17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Observe o que Paulo diz. Olha, aqui é difícil sim, há aflições, mas essa aflição e essa tribulação, ela é momentânea e leve se comparada à glória, se comparada ao peso eterno dessa glória, se comparada àquilo pelo qual nós estamos prestes a colher daqui a pouco, em algum momento da nossa vida. Paulo tem uma particularidade, ele diz nessa própria carta, que visitou os céus, e ele não compartilha nenhuma informação a respeito dele, mas ele disse que ele teve uma visão, Deus ou Cristo o levou aos céus, e ele viu coisas que ele não pode contar. E a gente precisa confiar nele, apesar de ele não ter contado nada. E eu não sei, mas eu creio que os céus realmente são como Paulo diz, sem comparação. Que as aflições, as tribulações dessa vida, que é o que nós experimentamos, e por isso temos isso como algo realmente grande, como algo que realmente produz impacto na nossa existência, Paulo diz que isso é leve e momentâneo. Imagina, você sabe talvez de alguma coisa que mais fez você sofrer, algo que realmente marcou a sua vida e o seu coração. Pode ser a perda de alguém, um relacionamento rompido, algo que você sofreu. Só você sabe a dor que você sentiu ou ainda sente no seu coração por aquilo que trouxe aflição na sua vida. E Paulo diz, isso é leve e momentâneo. Isso não é nada. Mas ele não diz isso por menosprezo. Ele diz isso porque ele entende que o que está para se revelar em nós é realmente muito maior do que nós podemos imaginar. E nem as dores mais agudas da nossa vida podem se comparar ou serem comparadas à grande alegria que está sendo reservada nos céus para a nossa vida. Nada é comparado a esses céus. Eu não sei, eu não fui lá, mas eu creio, porque a Escritura diz que realmente esse lugar é incomparavelmente melhor para as nossas vidas. E é por isso que a aflição, ela tem também um outro desígnio e propósito. Ela também tem um desejo, ela também tem um intuito, através da ação de Deus na nossa vida, se sofremos por amor a Deus, de corrigir radicalmente as prioridades da nossa vida. Por quê? Porque mergulhados nesse mundo em que a gente vive, muitas vezes nós estamos olhando para ele. Naturalmente, a gente trabalha aqui, a gente ganha recursos aqui, a gente precisa das coisas materiais, a gente vive aqui, os nossos relacionamentos são aqui, os nossos planos são aqui, projetamos aqui, sonhamos aqui. E é natural que vivamos mergulhados nessa vida, nessa sociedade. Mas quando cristãos, a palavra nos ensina que, embora vivamos essa vida aqui tão necessária, natural e também dada por Deus para que vivamos, as nossas prioridades não são completamente essa aqui. A nossa prioridade são os céus. A nossa prioridade é essa vida muito melhor, que é difícil dizer, porque a gente não foi lá.
E é difícil para nós compararmos, a não ser que tenhamos fé no nosso coração e creiamos absolutamente no que a palavra nos diz, que esse lugar, sim, é lugar incomparável para a nossa vida. E quando nós vemos alguns outros textos, por exemplo, como, não precisa ler também, meus irmãos, Filipenses 3, 12 e 15, diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Paulo sabe que ainda continua uma vida de aflições, de erros, de problemas, de tribulações, mas eu prossigo de ser, para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá, diz o texto. Outro texto, de Paulo também, agora Filipenses, diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o salvo. Hebreus, no capítulo 11, verso 14 e 16, diz assim: porque os que foram, quando fala lá dos heróis da fé, ele diz assim: porque os que falam deste modo, manifestam estar procurando uma pátria, que não é essa, mas a celestial. E no verso 16 ele ainda diz: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. As aflições da nossa vida é para a gente entender que aqui, nesse mundo que nós estamos, nós, apesar de algumas alegrias, boas alegrias, alegrias saudáveis, coisas maravilhosas, porque temos família, temos amigos, temos irmãos, aqui tudo é passageiro. E daqui a pouquinho uma aflição vem para incomodar, o espinho da carne chega para realmente incomodar a nossa alma, ou às vezes o nosso corpo. E isso acontece para que realmente não percamos, não venhamos a perder o nosso foco e a nossa prioridade, que é os céus. E a aflição deixa a gente sensível a essa questão da nossa existência humana. E nós começamos a refletir: não é aqui a nossa vida. Há uma pátria celestial. E essa é a prioridade da minha vida. E assim pensando, e assim realmente caminhando, nós temos corrigidas em nós a rota e o caminho necessário para andarmos com Deus. E isso muitas vezes é a instrumentalização da aflição na nossa vida, para que a gente possa pensar mais lá do que aqui. Mais lá do que aqui. Em terceiro e último lugar, a aflição produz mais uma coisa na nossa vida. Ela aprimora substancialmente a maturidade da nossa fé. Observe o verso 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Embora seja a continuidade do verso 17, claro, dentro de todo o texto que já lemos, ainda dentro de toda a carta, nós podemos observar esses dois comparativos, do apóstolo Paulo também nesse versículo: as coisas que são vistas e as coisas que não são vistas. As coisas que são vistas pelo olho humano são temporais, tudo é passageiro, o mundo um dia há de se terminar. As coisas não vistas, as coisas que não são vistas por esse olho humano, são vistas pelos olhos da fé, são eternas e são de Deus para a nossa vida. O outro efeito da aflição no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, na nossa existência, é aprimorar substancialmente. Por que substancialmente? De verdade, concretamente, com influência real, a maturidade da nossa fé. Todas as coisas são, ou acontecem, ou são dispostas a nós, mesmo que às vezes não sejam agradáveis, para que haja crescimento, para que haja mudança do nosso caráter, para que haja realmente uma correção de prioridade na nossa vida, e para que a nossa fé cresça substancialmente, para que, como diz a Escritura, não sejamos meninos e meninas com relação à fé, para que sejamos maduros,
para que possamos entender que as nossas esperanças não são daqui, não estão aqui e não podem ser resolvidas aqui. Agora nós tivemos recentemente, né, uma eleição nacional, e diante de todas as questões que se passaram ao longo dessa eleição, e nessa eleição foi um pouquinho diferente, né? Talvez até por causa da internet, nós tivemos grande acesso a muitas informações, e a maioria das pessoas mais jovens ou mais idosas pensaram política talvez como nunca antes na vida. E tudo bem, passou a data, passou-se as eleições, até hoje, né, com relação ao governo nacional, em todas as suas instâncias, nós percebemos as articulações políticas, percebemos, né, todas as questões da velha política, e não sei se você, assim como eu, pensando um pouquinho, né, um pouco mais maduros agora, não tão jovenzinhos, porque quando a gente é mais jovem, a gente vem tudo a esperança, né? Vai ser um dia melhor, o Brasil vai ser melhor, o mundo vai ser melhor e tudo vai ser melhor. Mas o que tem no mundo são homens e mulheres, né, debaixo de uma condição de pecado, e a gente sabe então, um pouco mais maduro talvez agora, ou talvez um pouco mais articulado, e talvez um pouco mais embrenhado nesse campo para conhecer um pouquinho sobre essas circunstâncias, e me refiro à política, a gente percebe que diante daquela esperança, do desejo, né, de um mundo melhor, de um Brasil melhor, não é assim que acontece, principalmente dentro dessas circunstâncias do ambiente político, né? E a gente faz o quê? Perde um pouquinho a esperança. E aí, na reflexão, isso eu mesmo, né, no meu coração, vem os pensamentos. Mas a política nunca foi a solução para a humanidade. Mas o crescimento urbano, econômico, nunca foi a solução para a humanidade. A ação social e muitas outras coisas nunca foram realmente a solução da humanidade. Se a educação fosse a solução da humanidade, não se roubavam bicicletas nas escolas, nas universidades. Isso nunca foi a solução para a humanidade. A solução para a humanidade é Cristo, sim. E não para todos, mas para alguns que creem no seu nome. Isso faz a gente refletir e pensar que nessa vida aqui, apesar da nossa esperança, que ela continua, ela é insistente, faz parte da nossa vida, e quando a gente ama a Deus, a gente confia que Ele é um Deus que pode agir, e Ele age como Ele deseja. E nós sabendo assim, começamos a entender que apesar de tudo isso, a nossa vida, ou a promessa e a esperança para a nossa vida, a real, a concreta, a eterna, não é aqui. E diante então dessas circunstâncias, a gente sabe que a vida aqui é uma vida de coisas temporárias. As coisas passam e ficam para trás. E até mesmo aquilo que é bom, um dia se vai embora. Mas apesar disso, das aflições, apesar dessas circunstâncias, nós começamos a entender que essas aflições, essas dificuldades encontradas, as experiências que eu tenho, são para fazer amadurecer na fé. Fé em Deus, fé em Cristo, fé na promessa e fé realmente nesse dia quando Ele há de voltar e nos levar para junto dele para todo sempre. É para fazer que a minha fé não seja uma fé infantil, uma fé... tem um nome para essa fé nova, como é que é? Esqueci agora. Para o neófito, não uma fé neófita, né? Para que a gente não seja um novo na fé, para que não sejamos alimentados pelas circunstâncias dessa vida e desse mundo, mas pelo contrário, para que sejamos realmente alimentados na nossa fé por aquilo que é eterno, por aquilo que realmente tem valor, por aquilo que realmente se arraiga na nossa alma, por aquilo que faz sentido para aqueles que creem no nome de Jesus. O objetivo da aflição é fazer eu perceber que as coisas que eu enxergo nessa vida são temporais e são passageiras, para que eu possa aplicar o meu coração naquilo que é eterno, naquilo que está diante de Deus. É por isso que Paulo faz essas comparações, e ele diz no início dos 3 versos que nós lemos: é por isso que nós não perdemos o ânimo. É por isso que apesar das aflições, é por isso que apesar
da corrupção do homem exterior. É por isso que, apesar da tribulação, que ele chama de leve e momentânea, é por isso que, apesar das coisas temporais, passageiras, ainda assim o seu coração está vivo. Ainda assim a sua alma nutre dentro de si a esperança, não nessas coisas vistas, mas naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós na sua glória. Então, meus irmãos, quando sofremos, quando passamos por aflição, quando temos tribulações, e talvez você esteja passando hoje por essas tribulações, não fique perguntando, apesar de essa pergunta vir muitas vezes ao nosso coração, por que passo por isso? Mas pense como eu posso me tornar a partir dessas questões que eu enfrento na vida humana. O que Deus quer trazer ao meu coração? O que Ele quer fazer com a minha fé? E certamente é assim, prová-la e fazer com que ela se torne uma fé verdadeira e madura na sua existência. Não precisa abrir a sua Bíblia, Abacuque 3, 17 a 19, a oração de Abacuque eu gosto muito, cito bastante, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. É assim que você se sente? Ou as aflições têm desanimado o seu coração? É assim que você se percebe como Abacuque, ainda que aflições viriam sobre a sua vida, ou você ainda está com o ânimo abalado? A Bíblia diz em Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Se você sofre, como diz Pedro, por causa do amor ao Senhor, ainda assim, apesar da aflição, se alegre, se fortaleça, tenha esperança no seu coração, porque Deus está preparando você para a vida eterna. Deus está preparando você para algo surpreendente, maravilhoso, indizível, que realmente eu não sei exatamente o que é, mas creio que será, como diz o apóstolo Paulo, incomparável para as nossas vidas. E por último, para encerrar, o versículo de Jesus, conhecido por todos nós, João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, mas tende bom, eu venci o mundo. Então observe as palavras de Jesus. Vamos ter aflição? Paulo diz aqui para a gente também. Jesus deixou claro que teríamos, e eu e você, pela experiência, sabemos que tem, né? Mas ele diz: tende bom ânimo, tende vida, tende o espírito, se reanime, né? Traga ao seu coração aquilo que pode dar esperança à sua vida, porque Jesus venceu essas coisas e Ele mesmo preparou esse lugar para cada um de nós, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e lá queremos estar para todo sempre com o nosso Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe a isso, meus irmãos. Para orarmos, então, apenas menciono mais uma vez: as aflições têm o efeito de produzir profundas transformações no nosso caráter, corrigir radicalmente as nossas prioridades e aprimorar substancialmente a maturidade da nossa fé. Oremos ao Senhor nesse instante. Feche os seus olhos. Pai querido, obrigado, Deus. Nós te louvamos e agradecemos por nossa reflexão aqui nesse momento, e temos mais uma vez esse texto da Tua Palavra como instrumento para meditarmos, ó Deus, na Tua vontade e também acerca da nossa própria vida. Pai querido, muitos irmãos aqui estão nessa noite e certamente têm as suas experiências, algumas já passadas, algumas talvez agora no presente, e inevitavelmente, ó Deus, todos nós teremos também experiências no futuro, se virmos, estarmos, ó Pai. Mas uma coisa é certa: o Senhor estará conosco, o Senhor caminhará ao nosso lado, o Senhor estará nos preparando, Senhor, para uma vida melhor posteriormente. Por isso, ó Deus, apesar
das aflições que sim são difíceis, nós não desejamos tê-las, apesar de elas machucarem muito, seja o nosso físico, o nosso coração, a nossa alma, nós, agora, Senhor, olhando a Escritura, entendemos que é a maneira com que nós olhamos a aflição que pode produzir, ó Deus, no nosso coração, tanto a angústia, se olharmos apenas na questão da vida aqui, ou também grande esperança, ó Deus, se estivermos com os olhos fitos no Autor e Consumador da fé, os olhos fitos nos céus, na promessa de Jesus e também na grande obra do Senhor, na cruz do Calvário por cada um de nós. Porque para isso Cristo veio, Senhor, para que, apesar das aflições aqui, nós tivéssemos então a certeza plena nos nossos corações, que uma vez fechando os nossos olhos nessa terra, uma vez, ó Deus, deixando nós esse habitat, passamos então, Senhor, a desfrutarmos da nossa pátria celeste, da nossa cidadania real, daquele local preparado pelo Senhor, para que pudéssemos usufruir, ó Deus, para o resto da nossa vida. Pai querido, em nome de Jesus, que esse entendimento, que essa condição sejam arraigados no nosso coração, e à medida que caminhamos a nossa vida, tenhamos essa certeza plena para desfrutarmos com o Senhor tudo aquilo que está prometido à nossa vida. Assim oramos a Deus nesse instante, assim colocamos a nossa vida nas suas mãos nesse momento, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Louvemos Deus. Transformados e renovados a cada dia por Cristo Jesus. Irmãos, para que possamos, já partirmos pelas orações finais, encerrarmos nosso culto, me permitam primeiramente dar os avisos da semana. Vou projetar, Jussara, por favor. Ali então, o nosso coral começa nessa segunda-feira os seus ensaios. Então, a partir de agora, todas as segundas-feiras temos o ensaio do coral. Só me tira uma dúvida, a Brusilari vai cantar no domingo já? Amém. Então, na Santa Ceia, o coral já está conosco. Na terça-feira, reunião de oração. A oficina DOCA só vai começar em março, tá bom, queridos? Então, 8 horas da noite aqui no templo. Quarta-feira, 15 horas, a SAF se reúne aqui no Salão Social. E às 20 horas nós temos o nosso encontro ali no Nova Esperança, também retomando os trabalhos na casa da irmã Julieta. Quinta-feira, nosso culto aqui na igreja, estudando o livro de Atos. E depois, então, nós temos no domingo a escola dominical,
às 9 da manhã, estamos retomando também a escola dominical. Hoje tivemos a assembleia ordinária aqui na igreja, né? E à noite nós temos o nosso culto, lembrando então que é o dia de Santa Ceia, da entrega dos nossos dízimos e também das primícias, né, os alimentos que compõem as cestas básicas. E também no dia 10 e 11, só para que os irmãos tenham conhecimento, sexta e sábado, e voltando domingo pela manhã, eu e o presbítero Daniel estaremos em Lages na reunião do presbitério, ele como representante da igreja e eu como membro do presbitério, tá bom? Então orem pela nossa viagem e também pela nossa própria reunião lá para que tudo vá bem, tá bom, queridos? São esses então os avisos da nossa semana. Então vamos orar, vou convidar o presbítero Valdir aqui na frente, ele que é além do Ministério da Extensão, vou convidar os demais presbíteros também para estarem aqui para nós orarmos juntos e colocarmos diante de Deus a vida daqueles que precisam da graça divina, né? A irmã Ivana pediu oração pelo seu cunhado, faz cirurgia amanhã, ela pode vir representá-lo, e os demais irmãos que desejarem podem vir à frente também, né? A irmã Nena representando, se puder, a irmã Zanza, que está em recuperação pós-cirurgia, e se você precisa de oração, ou quer que alguém venha à frente nesse instante, peço à igreja para que fique de pé. Marcelo, se quiser, Marcelo, venha, por favor, querido, vamos pedir a oração do Marcelo também. Sai na Nora, Paulo, Silvei, né? Vamos orar e interceder nesse instante, queridos. Sabemos que são muitos pedidos de oração e rogamos que você possa orar junto da gente nesse instante também, tá? E depois a bênção. Senhor, nosso Deus e bondoso Pai, nós queremos nesse instante interceder por esses irmãos, ó Pai, que estão aqui à frente, Senhor Deus, precisando de Ti, ó Pai, na área da saúde, Senhor Deus, porque estão com algum problema de enfermidade ou com alguma pessoa, Senhor Deus, de sua família precisando de saúde, Senhor Deus, e estão colocando diante de Ti, ó Pai. E nós, ó Pai, em nome de Jesus, intercedemos por eles, Senhor Deus, para que eles possam receber do Senhor essa graça. Estende sobre eles, ó Pai, a Tua mão. Estende sobre eles, ó Pai, essa graça restauradora, saradora, curadora, ó Deus, que possa aliviar a dor, aliviar o sofrimento, trazer paz ao coração, Senhor Deus, para que eles possam, Pai amado, continuar te servindo, continuar te glorificando, continuar fazendo os seus afazeres, ó Pai, cuidando daquilo que eles têm no seu trabalho, mas também do trabalho do Senhor, ó Pai, com toda a saúde, com todo o pique, Senhor Deus, com toda a energia boa, Pai amado, no seu corpo, para que possam, Pai amado, desempenhar bem as suas tarefas, Pai. Abençoa esses irmãos, ó Pai, no nome de Jesus. Nós lembramos especialmente, Senhor Deus, pela vida do Sérgio, Senhor Deus, o cunhado da irmã Ivânia, Pai amado, esposa da Cláudia, da Assembleia de Deus, que amanhã, Senhor Deus, está passando por uma séria cirurgia do coração, ali no Marieta, Pai. Deus, em nome de Jesus, estende a Tua mão sobre eles. Estende a Tua mão sobre aquela equipe médica, Senhor Deus, e ele possa, Pai amado, receber o bom resultado dessa cirurgia e ter a sua saúde de volta, Deus. Pai, usa aquela medicina, Senhor Deus, que vai estar ao seu redor, aos enfermeiros, ao anestesista, Pai amado, toda aquela equipe, todos os médicos que estarão ali, Senhor Deus, sejam abençoados pelo Senhor e as mãos deles possam, Senhor Deus, ser dirigidas por Ti, ó Pai, para que possam fazer com bom êxito essa cirurgia na vida do Sérgio, Pai. Eu sou o Sérgio, eu sou toda a sua família, dá tranquilidade para sua esposa, tranquilidade para os seus filhos, ó Pai, nessa noite e durante o dia de amanhã, para que eles possam ter paz no seu coração, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Seria a bênção, meus irmãos. Que o amor de Deus, queridos, e a graça de Cristo Jesus, bem como as consolações do Espírito Santo, sejam sobre vocês, sobre a vossa casa, família, sobre toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, dê um abraço ao seu irmão, tenha uma boa semana em nome de Jesus. Alguém sabe se tem cafezinho lá?